Integrantes da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara, trocaram acusações sobre a polêmica proposta de emenda à Constituição, aprovada na comissão na semana passada, e que submete algumas decisões do Supremo Tribunal Federal ao Congresso. Vamos a São Paulo conversar com a nossa editora de política, Renata Lopretti. Deputados do PMDB e do PSB agora querem derrubar a PEC 33, Renata. E eles acabaram entrando em confronto com deputados do PT, Mariana. A temperatura esquentou tanto que o presidente da CCJ optou por adiar esse debate, pelo menos até que o STF, que foi provocado pela oposição dias atrás, se pronuncie sobre a matéria. Enquanto os ânimos no Congresso se acirravam, os presidentes do Senado e da Câmara tinham mais uma reunião diplomática com o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, sobre uma outra proposta que causou atrito com o STF. A gente vê agora na reportagem de Gerson Camarote. Na reunião na casa do ministro do STF, Gilmar Mendes, a ordem, mais uma vez, foi pacificar a relação entre legislativo e judiciário. Uma reunião cordial, mas que não impediu o presidente do Senado de sair em defesa do projeto que inibe a criação de novos partidos, suspenso por uma liminar de Mendes. Você ter a interrupção da tramitação de um projeto legislativo é algo com o qual nós não vamos concordar jamais. Um outro fronte do embate entre STF e Congresso, o presidente da Câmara voltou a mostrar disposição de segurar a tramitação da emenda constitucional que submete decisões do Supremo aos parlamentares. Acho que criou um certo ruído, um certo mal-estar, e não é isso que nós queremos, nem podemos nesse caminho direcionar. Já na Comissão de Constituição e Justiça, onde a PEC foi aprovada, o clima foi tenso. Os deputados cobraram explicações sobre a aprovação da matéria em votação simbólica. Votou quando ninguém sabia que estava se votando esta matéria, num momento que praticamente não tinha deputados presentes. Foi uma esperteza com objetivos políticos de atender o interesse daqueles que se sentem prejudicados. Numa ação conjunta, o PMDB e o PSB anunciaram que suas bancadas são contrárias ao texto e que vão pedir ao plenário para derrubar a PEC. O deputado Esperidião Amin solicitou a anulação da votação da CCJ, que aprovou a matéria. Deputado, o que aconteceu? O senhor foi substituído, perdeu a relatoria dessa PEC? Não, você não perde o que não pediu. Eu fui substituído. Fui substituído depois de apresentar um parecer que contrariava o propósito dos autores da PEC. Só ao final da sessão, o autor da matéria chegou ao plenário e voltou a defender sua proposta. Não atenta com cláusula pétrea coisa nenhuma. Isso é visão conservadora do direito, da corporação que quer se locupletar cada vez mais de um poder supremo que não tem legitimidade popular. Camarote, no que diz respeito aí à PEC 33, está parecendo que a posição do PT está ficando isolada aí na CCJ. Procede? Perfeito, Renata. O que ficou muito claro no dia de hoje foi o isolamento do PT. Você vê que o PSB deixou o PT sozinho, o PMDB também e demais partidos aliados, além da oposição. Poderia dizer claramente que se aquela votação da PEC foi simbólica, que aconteceu recentemente, tivesse sido hoje, Renata, essa PEC não teria sido aprovada. O que a gente vê é que já há um grande movimento para tentar derrubar a PEC, ou em plenário, o PMDB faz essa proposta junto com o PSB, ou mesmo na Comissão de Constituição e Justiça. Bem, se não conseguir dessa forma, o que vai acontecer é que a PEC vai para a geladeira. Isso quem deixou muito claro hoje foi o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves. E foi isso que fez destravar a relação entre legislativo e o judiciário. Então, a que mais preocupa o Supremo Tribunal Federal é essa PEC que limita o poder da Suprema Corte. Então, é isso que estava tensionando a relação. Com essa sinalização clara de que não há maioria para aprovar essa PEC, com esse isolamento do PT, agora a relação entre Supremo e Congresso Nacional, entre Judiciário e Legislativo, essa relação fica destravada. Renata?
Camarote, obrigada. Complementando aí as observações, a gente pode pensar nos efeitos disso que está acontecendo para algumas outras matérias. A gente percebe que o PT tem uma posição de dominância na base aliada e tem acerto com o PMDB para uma série de matérias. Mas, recentemente, a gente percebe algumas em que não há entendimento. Por exemplo, no caso da perda de mandato dos deputados condenados no mensalão, já veio ficando evidente, desde a posse de Henrique Eduardo Alves na presidência da Câmara, que o PMDB não estava disposto a comprar essa briga pelo PT. No caso da chamada PEC 33, essa PEC que submete algumas decisões do Supremo ao Congresso, como o Camarote bem descreveu, o PT acabou ficando numa posição isolada. É bom a gente prestar atenção porque esse clima de desentendimento pode ter reflexo em algumas outras matérias nas quais a base precisaria estar unida, como a votação da SMP dos portos, que o governo está tendo tanta dificuldade para negociar. Mariana.